Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos. Bom dia para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes. Começa aqui o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista para falar em esportes para você. Juntos até meio-dia. Vamos colocar a rapaziada Caput para trabalhar, porque o tempo urge. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte inicia a venda de ingressos pela internet para o duelo da próxima segunda contra o Amazonas. Bilheterias abrem no domingo às 9 horas da manhã e os preços para a arquibancada variam entre R$40 inteira e R$20 meia entrada. Brigatti espera avaliações de Gabriel Novaes, Igor Inocêncio e Renato para definir o time. Apresentado oficialmente na tarde de ontem, Júnior Rocha pede voto de confiança da torcida e promete postura diferente na Série B. O treinador já comandou seu primeiro treinamento à frente do Bugre, evidentemente visando o duelo contra o Santos, segunda-feira. O clube também apresentou Toninho Cecílio como novo executivo de futebol. Com a chegada de Toninho, Danilo Silva passa a ser o superintendente de futebol do Guarani. Na coletiva após a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão pela Copa do Brasil, Abel Ferreira se revolta com a linha de impedimento em gol anulado e faz apelo para o Palmeiras não vender Estevão. Autor do gol da vitória, garoto de 17 anos, tem multa de 45 milhões de euros, 245 milhões de reais aproximadamente, e já chama a atenção de clubes da Europa. Corinthians anuncia a demissão do diretor de futebol Rubão. Relação desgastada do dirigente com a presidência colaborou para a saída. Após demissão, Rubão se pronunciou dizendo, abre aspas, agita ainda mais o clube, já conturbado, fecha aspas. Marco Reus deixará o Borussia Dortmund depois de 12 anos. Ídolo do clube alemão não renovará contrato e vai se despedir ao final da temporada. Foram 424 partidas com 168 gols e 100 assistências pelo clube. Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Pode mandar mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a Copa do Brasil. Ontem nós tivemos a realização de partidas válidas pela terceira fase, jogos de ida. O Goiás venceu o Cuiabá por 1-0, o Palmeiras no finalzinho derrotou o Botafogo por 2-1. O CRB venceu o Ceará por 1-0. O Águia de Marabá perdeu para o São Paulo 3-1 de virada e o Botafogo ganhou do Vitória pelo placar de 1-0. Lembrando que o jogo entre Inter e Juventude foi adiado para o dia 10. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, abertura da terceira rodada hoje, 7h em Belém do Pará. Tem Paysandu e Avaí. Hoje também, 9h30, Coritiba e Esporte. Amanhã, 5h, Chapecoense e América Mineiro. Às 18h, Vila Nova e Operário. Às 9h tem Ituano e Novo Horizontino. Domingo, 4h, Brusque e Goiás. Na segunda-feira, 7h, Ceará e CRB. Às 8h, Ponte Preta e Amazonas. E às 9h tem Santos e Guarani. Para fechar o Em Dia com a Bola, Campeonato Brasileiro, amanhã início de mais uma rodada, a quinta rodada, às 4h no Espírito Santo, tem Fluminense e Atlético Mineiro. Em Bragança Paulista, 6h30, Red Bull Bragantino e Flamengo. Às 9h na Neoquímica Arena, jogam Corinthians e Fortaleza. Domingo, 4h, Atlético Paranaense e Vasco, Vitória e São Paulo. 18h30, tem Cuiabá e Palmeiras. Ainda no domingo, esse jogo será realizado também às 18h30, tem Botafogo e Bahia. Lembrando que a CBF acabou adiando os jogos que envolvem os times gaúchos em função dos problemas que estão ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul por conta da chuva. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diane em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diane, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, vamos atender os nossos clientes aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas inúmeras mensagens que todos os dias vocês mandam pra gente aqui, tá bom? É o Batata da Escaldante Rio Preto. CH, quando vai chegando o final de semana, bate a agonia, pois sei que a Ponte Preta é imprevisível quando entra em campo. Um abraço. Outra pessoa, CH, bom dia. O que achou do novo técnico do Guarani? Não é uma aposta, mas ele tem qualidade, sabe trabalhar e tem bons conceitos. Agora, para dar certo, não é? É uma outra conversa. Cada vez mais me convenço do que não tem coisa mais chata e enfadonha do que a apresentação, seja lá de quem for. Parece que todos, sem exceção, recebem um texto pronto, são orientados a irem para a apresentação e falar exatamente o que leram. Coisa do tipo, esse clube é o maior do mundo, era sonho da minha bisavó, entre aspas. O futebolzinho chato, não acha, amigo? Acho. Eu que a minha vida toda participei de entrevista, eu procurava no meu tempo fazer perguntas diferentes.
não é? Não as triviais. E pensava, e quando esquecia, anotava com papel. Hoje a nova geração de repórteres, e não fica aqui nenhum tipo de crítica, é apenas uma característica, tenta improvisar muito e, né, se preocupa menos com o conteúdo. Eu tentei na minha vida esportiva como repórter não ser assim. Tentei. Hoje realmente, tudo bem que ficou muito mais difícil, né? As entrevistas coletivas hoje, você tem direito a fazer uma pergunta, mas como você tem direito para uma pergunta, faça uma pergunta diferente. Uma pergunta que faça a diferença. Dê conteúdo, não é? Para extrair o máximo do entrevistado. Bom, eu penso assim, espero que me entendam. Um abraço, Wagner. Agora é deixar o rapaz trabalhar e o Toninho ensinar os zagueiros do Guarani a serem zagueiros. E seu Bueno joga bola, Dilson do Guarujá. O Guarani contratou um técnico, viu? E um supervisor de futebol. Milagre, eu acho que ele... Bom, vamos ver. É muito arriscado trazer um treinador que ainda é uma aposta. O momento do Guarani não permite mais erros e incertezas. Vamos apoiar, mas estou com muito medo do desfecho. Renato Cortes. Bom dia, CH. Após a instalação do triunvirato Marcelo Cordeiro, Toninho Cecílio e Júnior Rocha no Guarani, parece que Ricardo, Moisés e André Marconato vão deixar os holofotes. É normal isso, né? É normal. Agora tem uma tropa de frente aí que vai tomar as pancadas ou não. E o pessoal da diretoria fica um pouco mais reservado. Bom dia. Tiraram sarro da minha mensagem ontem. Mas eu escalei o meu time. Wilson, você tá muito mal-humorado. É mais Jesus no coração, querido. Como é que vai escalar o Dudu Vieira de lateral direito tendo 2 na posição? Você vai falar o quê pros caras? Você tirar um cara de uma posição para improvisar em outra, ele não é lateral direito, e deixa 2 caras que estão ali à disposição. Não funciona assim no futebol, mas eu respeito a sua opinião, mas eu não tirei sarro de ninguém, não. Eu não tirei. Acho que o trabalho principal do Cecílio será blindar o elenco de várias coisas, inclusive de parte da imprensa. Se conseguir, o Guarani sobe. Deixa eu ver se eu entendi, Cavalcante. Você está querendo dizer que a má fase do Guarani tem uma relação também com as críticas à imprensa? Se for isso, eu discordo frontalmente do que você colocou, tá bom? Um grande abraço. Carlos Henrique e amigos da Bandeirantes, ouvi você falando e me lembrou o Oliveira Andrade. Sério, cara? Cleiton, foi uma honra ser comparado com o Oliveira Andrade. Eu estou muito longe do Oliveira, viu? Mas muito mesmo. Mas obrigado pela sua mensagem, tá bom? Boa tarde, Odilon. Toninho pode influenciar na escalação? Pode ser bom, Toninho no vestiário? O Toninho será muito bom no vestiário. Agora, influenciar em escalação, a decisão é do treinador. Eles vão bater papo, trocar ideia, mas a decisão é do comandante. Eu acho que deve ser assim, né? De repente. Goiás ganhou de time de Série A ontem. A Ponte deu azar na tabela. Já pegaram os times que desceram em 2023? Se a lógica for essa, temos que ganhar a próxima, pois o Amazonas subiu o ano passado. Marcelo Pimentel. São teorias e mais teorias. Tudo bem? Tudo bem. Eu confio no Brigatti, ele sempre fez o serviço direitinho. Agora, se a torcida quiser ver o time jogar bonito, vai ter que arrumar dinheiro. Marcos. Vamos ver aqui. Vou xingar muito esse Gé no jogo. Fora Felipinho, o ex-Pontistão. Fracasso, Naldi, Amaral, Eliel. Não entendi muito bem, Alexandre, mas não xingue o Gé. Deixa o cara trabalhar. Pelo menos permita que o jogo termine. Assim você vai estar atrapalhando o seu time de coração. Mas está registrado aqui o que você mandou. Brigatti precisa definir o esquema e colocar um time para jogar futebol. Como disse o Batata de Rio Preto, é um sofrimento só. Fale para o Brigatti também que pode fazer 5 substituições. É regra agora. Paulo que cuide. Paulo, ele tem esse jeitão dele, né? E a gente respeita, ele é o comandante do time, né? Se ele acha que tem que fazer só 3, faz só 3. Deveria utilizar 5, mas
Vamos torcer para que segunda-feira o futebol de Campinas colecione 2 vitórias. O problema do Guarani é um pouquinho maior do que o problema da Ponte. Mas vamos torcer. 11h47 em Campinas. Leona da Ponte, na Ponte. Ele já chegou? Tá na ponta da linha? O trepidante Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga na segunda-feira, às 8 da noite, no estádio Moisés Zucarelli contra o Amazonas, terceira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, ressaltando que a Ponte busca a primeira vitória no campeonato, né? Até aqui em 2 partidas, um empate contra o Coritiba e a derrota na última rodada para o Goiás. Atenção, torcedor ponte pretano. Bilheterias abertas no domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde e na segunda-feira, das 11 da manhã até terminar o primeiro tempo do jogo. Ingressos custando R$40 na arquibancada, R$60 no setor VIP, R$100 na vitalícia. A expectativa é pela presença de um bom público, né? O torcedor gosta de ver a Ponte Preta jogando em casa. Esta é a oportunidade. Com relação ao time que vai a campo, o meu caro CH, o Brigatti tem algumas dúvidas, né? A única certeza é que ele vai fazer mudanças, não deverá repetir o mesmo time titular que começou a partida contra o Goiás. Elvis deve recuperar uma posição no meio-campo e aí avaliações vão ser feitas com relação ao Gabriel Novaes, também ao Igor Inocêncio e ao Renato. São 3 jogadores aí que serão melhor avaliados até a segunda-feira. Caso estejam em plenas condições, viram opções também para o técnico Brigatti escalar o time titular. Com relação ao GE, houve uma conversa nesta semana para aparar as arestas, né, para resolver os problemas com relação a toda aquela polêmica, negociação frustrada com o Santos, pênalti perdido contra o Goiás, cartão amarelo tomado, substituição ainda no primeiro tempo. Tudo foi conversado, resolvido. O Gé diz que está focado na Ponte Preta e claro que ele é um jogador muito importante, né? Se tiver 100% com a cabeça na Ponte Preta, com certeza ele vai ajudar bastante a Macaca na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Valeu, Vlad, pelas suas informações. A Ponte joga segunda-feira, né? E a discussão é 3 zagueiros, 2 zagueiros. O Elvis deve jogar? Não deve jogar? Ele mexe no meio campo? Não mexe? Se eu conheço... Não é o que eu faria, tá? Se eu conheço o Brigatti, poucas modificações serão feitas. Uma com certeza vai ser a colocação do Elvis de começo. Se o Gabriel Novaes se recuperar 100%, e essa é a informação que ele está recuperado da gripe, que o tirou do jogo contra o Goiás, ele briga com o Gé aí por titularidade. Eu não vou estranhar se o Gabriel Novaes começar o jogo. Não vou estranhar. Agora, nas demais posições, deve acontecer poucas mexidas. Eu tenho também a impressão que o Elvis entra e o time vai jogar com 2 zagueiros. Eu acho que vai ser dessa maneira. Mas a gente não tem certeza ainda. As informações são desencontradas e a gente vai continuar apurando. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. O Darley do Anchieta tá dizendo que eu sou o Chico Xavier da RB. Não, Darley. Você acertou o caso Gé. Acertou sobre o erro da saída do loser. Não, isso aí é só um pouco de experiência que a gente tem. Mas não é nada disso não, tá? Um abraço. Vladimir Catarino, agora falando do Guarani. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre tem novo comandante, né? Júnior Rocha, 43 anos, estava nas últimas 2 temporadas na Inter de Limeira. Foi apresentado oficialmente ontem como novo treinador. Além dele, chegou o Toninho Cecílio, novo executivo de futebol do Guarani, homem forte do futebol bugrino, também com bastante experiência, 56 anos de idade, já foi treinador, tem um trabalho e um currículo bastante extenso, o Toninho Cecílio. Ambos apresentados ontem, prometeram bastante trabalho, né? Ajudar o Guarani a sair dessa situação complicada no campeonato em busca da recuperação na competição. Vamos ouvir o que disseram tanto o Júnior Rocha quanto o Toninho Cecílio.
A receita do sucesso é muito trabalho, muito comprometimento, abrir mão dos seus objetivos pessoais para cumprir os objetivos do clube. Isso é a primeira coisa que nós temos que saber, que os objetivos do clube é mais importante que os objetivos pessoais. É o início, mas cada jogo no ponto corrido, todo mundo sabe que é uma decisão e nós temos que jogar como uma decisão. Não adianta falar, tem que jogar como uma decisão. Então eu vou querer, em cada jogo que eu for assistir do Guarani, estar presente, trabalhar, na verdade, eu quero ver um espírito de decisão. Não tem por que não ser. Boa sorte a ambos, né? Tanto ao Júnior Rocha quanto ao Toninho Cecílio. Guarani joga na segunda-feira, 9h, pega o Santos na Vila Belmiro. Terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani até aqui soma 2 derrotas na competição, ainda não pontuou. Precisa começar a reagir, claro, com uma partida muito dura contra o Santos, que é o líder do campeonato, na próxima segunda-feira. CH. Obrigado, Vlad. Valdemir Gomes, bom dia para você. Primeiro o Guarani, depois a Ponte. O tempo urge, temos 2 minutos. Tigrão, bom dia. Bom dia, CH. Um abraço, amigos do Nossa Área. Gostei muito da vinda do Toninho Cecílio. O Júnior Rocha também é um treinador da nova geração, apesar de já relativamente rodado, mas vem para o maior desafio da sua carreira. Eu acho que as coisas tendem a melhorar no Guarani, porque o Toninho é muito experiente, como jogador, como treinador, como executivo de futebol, como dirigente, tem uma trajetória longeva dentro do futebol. Eu acho que vai dar uma liga boa e é muito importante a presença do Danilo Silva. Por quê? Porque normalmente quando o treinador vai embora e tem alguém do futebol, não é? Esse alguém do futebol é que transmite tudo para o novo treinador. Agora foi embora o treinador e foi embora o executivo de futebol. E o Danilo estava acumulando função. Então o Danilo é que vai passar todas as informações, tanto para o Toninho quanto também para o Júnior Rocha. Acho que tem tudo para dar certo e eu vejo horizontes melhores para o Guarani do que aqueles que foram traçados até agora. E sobre a Ponte, Tigrão? A Ponte tem que ganhar esse jogo aí de qualquer maneira, mas infelizmente o João Brigato não tem ainda um ok do departamento médico de todos os jogadores que talvez ele tivesse intenção de utilizar, Igor Inocêncio, não é? O Gabriel Novaes. Então fica uma expectativa grande por 2 coisas, expectativa e curiosidade. Qual será o time e qual será a plataforma tática utilizada? Mas a Ponte tem que ganhar esse jogo e não vai ser fácil, porque quem pensa que o Amazonas é apenas um emergente do futebol brasileiro que vem aí para ser sparring, não é assim. E o jogo do Amazonas no Maracanã, com um grande público, contra o grande Flamengo, mostrou e ilustrou isso que eu estou dizendo. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Lelê.
Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão nesta quinta-feira no Allianz Parque, jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil, jogo portanto com a vitória do Palmeiras com público de mais de 33 mil torcedores. O Verdão atuou com Marcelo Lomba, Mike, Luan, Murilo e Caio Paulista, depois Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios entrou, Gabriel Menino, depois Fabinho, Rafael Veiga, Rony, Lázaro, depois Rômulo, Estevão e Hendrick, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Botafogo do português Paulo Gomes com Micael no gol, o Alisson, Lucas Dias e Bernardo Chapo, Matheus Costa, Patrick Bray, Emerson Negueba, depois Robinho, Matheus Barbosa, depois Douglas Bage, Gustavo Bochecha, depois Felipe Souto, Alexandro, depois João Costa e Toró, depois Leandro Pereira. Os gols do jogo: Rony aos 11 minutos do segundo tempo. O Botafogo empatou com Patrick Bray aos 45, mas aos 52 minutos do segundo tempo, o Palmeiras fez o segundo gol, portanto com Estevão. Vitória do Palmeiras pelo placar de 2-1. Jogo que teve arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Vitória do Palmeiras, terceira fase da Copa do Brasil. 2 para o Verdão, 1 para o Botafogo. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos aqui de volta, sempre às 11h30 da manhã, para apresentar mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada